Olá, bonitos! Hoje nós vamos tratar de dois gêneros textuais. Primeiro eu vou relembrar para vocês o que são os gêneros textuais. Como que eu sei que um gênero é um gênero e não outro? São características que tem dentro de um texto que fazem com que o leitor perceba que isso é uma bula de remédio, isso é uma receita de bolo. Eu li aquele texto e é uma piada. Como que eu sei que esses textos são bula, receita, piada? Eu sei porque tem características que são inerentes a eles, que fazem com que eles se encaixem naquela caixinha. Quais os dois gêneros que nós vamos tratar hoje? Eles são parentes. É o resumo e a resenha. Como que eu faço um resumo? Para eu fazer um bom resumo, eu preciso ter uma linguagem bem sintética, né? Eu tenho que ter um poder de síntese grande e de clareza. Eu preciso ir direto ao ponto e trabalhar e escrever a partir daquilo que o autor do texto original disse. Eu não vou expor a minha opinião de leitor ou de espectador. Então eu vou me limitar a contar aquilo que aconteceu, sem emitir opinião nenhuma, sem emitir juízo de valor. Então, normalmente nós resumimos textos ou livros, principalmente quem está já no ensino superior. Mas nós podemos também resumir filmes, séries, e eu vou exemplificar para vocês com uma minissérie bem nova, de 2019. Ela foi veiculada pela Globoplay e se trata da minissérie Hebe. Essa minissérie, apesar de ter vários capítulos, eu posso falar sinteticamente sobre ela, sem emitir nenhuma opinião se eu gostei ou não gostei enquanto espectadora. Então, essa obra é roteirizada pela Carolina Coccio, tem como diretor o Maurício Farias e trata da trajetória de uma das maiores apresentadoras da TV brasileira, a Hebe, falando a respeito da sua ascensão profissional e também a sua vida particular. O que eu fiz? Eu falei sinteticamente do que trata a minissérie. Emiti alguma opinião? Não. Isso é um resumo. Há regras para escrever um resumo? O Reinaldo Polito, que é um dos autores que eu indico para vocês no plano de ensino, ele e outros autores dizem que é necessário ler no mínimo 3 vezes um texto para que eu possa resumi-lo. Então, na primeira vez eu apenas leio para conhecer o assunto. Numa segunda leitura eu vou destacando pontos que são importantes nesse texto, que eu preciso retomar mais tarde. E daí, na terceira leitura, é que eu passo a escrever o meu resumo, ok? Agora, o que é uma resenha? Que alguns autores também chamam de resumo crítico, é a mesma coisa. A resenha é um resumo acrescido das minhas opiniões, acrescido da minha crítica. Agora, crítica é falar mal? Não. Crítica é fazer uma análise a respeito daquele texto, daquele livro, daquela série, que é o caso do meu exemplo aqui. Poderia ter escolhido qualquer outra. Então, toda resenha tem um resumo, mas o resumo não é uma resenha. Como assim toda resenha tem um resumo? Eu preciso colocar o meu leitor a parte daquilo, daquilo que eu quero que ele saiba. Então ele pode não ter assistido a série, por exemplo, mas eu posso fazer uma resenha e por meio da minha resenha ele vai saber do que se trata. Então, retomando o nosso exemplo, a minissérie Hebe, eu posso dar todos aqueles dados que eu dei, dizendo quem foi responsável pelo roteiro, quem foi responsável pela direção, quem foram os atores que fizeram parte da trama, falar que ela foi a público em 2019, falar por onde que ela apareceu, isso tudo faz parte do resumo. Mas eu posso pegar trechos dessa obra e desenvolver opiniões a respeito de
nós chamamos isso de juízo de valor. O que seria um juízo de valor? É quando eu, enquanto autor, me ponho dentro do texto, o que não acontecia no resumo, já que no resumo eu tenho que falar exatamente o que o autor original disse. Já na resenha não, eu trago esse meu juízo de valor para que seja mais, para que eu possa escrever as minhas análises. Então, quando eu digo, por exemplo, infelizmente, nós não estamos tendo aula agora. Essa palavra, infelizmente, é um juízo de valor, porque quando eu acrescento essa palavra infelizmente à minha frase, eu estou dizendo que eu não estou gostando disso também. Então, isso é um juízo de valor. Voltamos, então, ao exemplo da minissérie Hebe. Então, eu disse lá quem é o roteiro, quem é responsável pelo roteiro, quem é responsável pela direção, quem são os atores, posso dizer. Aí eu pego um viés desse para poder fazer a minha crítica. Então, por exemplo, eu posso fazer uma crítica a respeito dos atores e dizer que a Andréa Beltrão, no papel de Hebe Camargo, foi excelente. E dizer que ela, apesar de não ter as características físicas idênticas a Hebe, ela conseguiu transmitir para o público aquilo que era a Hebe, a apresentadora. Posso também pegar outras coisas, por exemplo, a temática do aborto. Quem assistiu a série, a minissérie, sabe que na adolescência a Hebe fez um aborto no banheiro da sua própria casa, sozinha. Eu posso, enquanto leitora dessa obra, fazer uma crítica a respeito desse assunto, falar do perigo que é, né? Do quão perigoso foi o que ela fez sozinha, sem um amparo médico, sem uma clínica. Posso pegar outros problemas, por exemplo, como é que alguém tem uma ascensão tão grande profissionalmente, enquanto em casa passa por problemas, né? Ela passou por problemas com o primeiro marido, que não aceitou que ela trabalhasse, não aceitou o sucesso dela. Passou também pelo segundo marido, que tinha ciúme. Então, tratar dessa temática, trazendo isso, fazendo uma discussão sobre isso, transforma o meu resumo em resenha. Porque vejam que lá no resumo eu não poderia falar a respeito do perigo que é o aborto na adolescência, do porquê que alguns homens não aceitam o sucesso das mulheres, né? Falar do problema que está lá intrínseco na família e trazer isso para a discussão, não era possível no resumo, mas é na resenha. Então eu posso traçar isso tudo e daí então eu vou ter uma resenha. Eu preciso em uma resenha primeiro escrever o resumo e depois a resenha? Não. Eu posso ir resumindo e já escrevendo. Como a obra é não linear, no caso de Hebe, eu posso escolher falar primeiro da infância, da adolescência, mesmo que a obra não seja assim linear. E que vai culminar com a doença dela, aos 80 e poucos anos, que a levou a óbito, de falar que ela ainda pensava em trabalhar muito. Então, a partir do momento que eu peguei a obra, que eu dei o resumo e que eu coloquei as minhas opiniões, os meus juízos de valor dentro do texto, eu me tornei autor daquele texto, porque no resumo eu me limito a escrever o que o autor quer falar. E já na resenha não, eu dou a minha opinião. Qual a importância desses dois gêneros textuais para um estudante de graduação? Muita, porque o poder de resumir um texto faz com que mais tarde eu vá rever os meus apontamentos sem reler a obra toda e vou saber do que se trata. A resenha, por que é importante? Porque eu vou desenvolver o meu jeito de escrever, a minha autoria a partir daquilo ali, né? Eu pego um texto e a partir daquilo eu dou a minha opinião. Quando eu vou produzir um artigo, quando eu vou produzir o meu TCC, por que o resumo é importante? Porque ele é uma das primeiras partes textuais desses dois textos, né? É ali que o autor vai dizer, por exemplo, do que trata a obra que eu vou ler. E se trata de um bom resumo, eu não preciso necessariamente ler o texto todo para saber
do que ele trata. Então, eu estou fazendo o meu TCC, eu li um resumo de uma dissertação de mestrado. Se o assunto me interessa, eu vou lá dentro do texto procurar. Se não me interessa, eu já paro por ali. Daí a importância de um resumo. Agora, eu consigo sair por aí escrevendo resumos e resenhas muito bons já de primeira? Não. Por que não, gente? Porque tudo na vida precisa de treino. Um bom atleta não vai ter um bom desempenho se ele não treinar. Um bom cantor não vai ter um bom desempenho se ele não cuidar da voz dele. Então eu preciso treinar para que eu possa fazer um bom trabalho. Como é que um bolo sai perfeito? Já na primeira vez? Não, a não ser que seja por milagre. Mas eu preciso treinar o bolo, treinar o bolo, treinar o bolo até que ele saia perfeito. Então, qual é a melhor opção para escrever bons resumos e boas resenhas? Fazendo.